Samuca Bandini. Se inscreva, bora pra aula então? Muito bem, olha a gente aí na 14ª parte. Findou-se a regência, deu-se o golpe da maioridade e agora nós estamos de rei novo, hein? Esse sim, nascido no Brasil, aqui educado, pelas mãos de José Bonifácio. O garoto não era fácil não, viu? Com apenas 14 anos, Pedroca, o segundo, ele mandava bem pra caramba. Era um troglodita, falava várias línguas, era especialista em botânica, egiptologia. O homem não era fácil, era um intelectual, um sujeito reservado e tal. Maravilha! Você o conhece, se não procure conhecê-lo aí, tá bom? É bom, porque uma charge ou outra a gente fica, pô, quem é esse velho? É o Papai Noel? Não, as barbas do imperador, inclusive, vão adquirir uma importância muito grande no finalzinho dessa matéria. Galera, vamos dar uma olhada, resgatando a aula passada. O que a gente viu? A gente viu uma tal de eleições do cacete. Os liberais que ajudaram ao golpe da maioridade a acontecer, eles coordenaram um processo eleitoral lá para o legislativo e, aproveitando-se, tumultuaram pra caramba, pegaram o poder para si. Beleza. E aí a gente terminou a aula anterior dizendo assim, pois mas meses depois, Dom Pedro II, apesar de ter só 14 anos, não era nenhum ingênuo. Percebendo a manobra, percebendo que os liberais queriam manipulá-lo, trocou os liberais de lugar e deu preferência aos conservadores. Então dá uma olhadinha no título da aula de hoje. O tumultuado início do primeiro reinado. Então, ó, se você já sabe do segundo reinado, que é isso? O primeiro já se foi, Deus o tenha, Dom Pedro I deu aquela falecida. Muito bem. O tumultuado início do segundo reinado é um título provocativo. Primeiro porque, então, se ele fala que é o tumultuado início, ele sente necessidade de demarcar que o início é tumultuado, deve ser que do meio para frente não foi. Bingo! E por isso a gente tem que hoje, inclusive, entender nessa aula que manobra Dom Pedro II fez para superar um início de governo bastante tumultuado. Mas vamos olhar então esse tumulto. Acompanha comigo na lousa digital de LED interativo e não morra, minha filha. Olha lá. Os Luzias, ou seja, os liberais, insatisfeitos com Dom Pedro II ter passado o poder para os Saquaremas, que eram os conservadores, começaram a promover agitações pelo Brasil. Em 1842, olha, 2 anos só após o golpe da maioridade, eles promoveram revoltas em Barbacena, olha aí, lideradas por um tal Teófilo Otoni, e em Sorocaba, São Paulo. Espertinhos, estão dando uma tumultuada, estão marcando o território, beleza. Nesse meio tempo, aquele grupo liberal mais exaltado começou a criar um problema com os conservadores lá em Pernambuco. Você lembra, né, que quando Dom Pedro II estava no poder, ali manipulado pelos liberais, ele criou um tal Ministério dos Irmãos e uns tais Andrada e Cavalcante que dominavam o jogo. Pois esses Cavalcante dominavam Pernambuco, eram ricos, proprietários rurais, mas muita gente por lá andava por aqui com esses tais Cavalcante. Rolava inclusive um ditado popular, dizia, aqui em Pernambuco, ou se é cavalcante, ou se é cavalgado. Ou seja, se você não for da família Cavalcante, você é cavalgado, você não manda nada, você é um burro de carga aqui. Pois eis que um grupo que vai se autodenominar praieiro, por quê? Porque eles começam a se reunir num jornal chamado Diário Novo, que lá em Recife ficava numa rua chamada Rua da Praia. Um grupo extremamente heterogêneo, mas chama muita atenção que no meio deles tinha socialistas utópicos. Você lembra bem dessa galera aí. Então, esse grupo, que era contra o governador, que por sua vez era indicado pelos Cavalcantes, mas era fundamentalmente contra os Cavalcantes, começou uma baita revolta lá em Pernambuco, chamada Revolução
praieira. Olha, remédio, quando serve para muita coisa, pode saber, pode desconfiar, aí tem algo errado. Ciência não é assim. Então aquele pessoal que anuncia aquelas garrafadas na feira falando, olha, isso serve para dor de dente, unha encravada, impotência, câncer no esôfago, isso dá uma lustrada na hemorroida, isso aí serve para dor de cabeça, dor de unha, insônia, sono demais. Olha, quando atira para todo lado, a gente desconfia do remédio. E essa galera aqui, os praieiros, todo respeito, hein? Vandir respeita, rapaz. Qualquer movimento. Todo respeito aos praieiros. Mas dá uma olhada comigo, olha a pauta de reivindicações dessa galera. Estão atirando para todo lado. Confere comigo, ó. São pelo voto livre e universal, pela liberdade de imprensa, o comércio a varejo deve ficar só na mão dos brasileiros, tem que expulsar os portugueses do Brasil, tem que acabar com o partido moderador, com o moderador, o poder moderador, não o partido moderador, tem que expulsar português, tem que pôr federalismo, acabar com o recrutamento militar. Cara, esses caras tinham tantas reivindicações, tantas pautas, que eu acho que esse movimento estava fadado ao fracasso. Beleza, mas fizeram uma arruaça lá, tiveram adesão de muita gente. Foi numa época que muitos proprietários rurais sofriam com o preço alto dos escravos. A Inglaterra estava pressionando muito o Brasil pela abolição, e você sabe, o Bill Aberdeen, por exemplo, lá em 1845, aquele decreto, a gente vai estudar isso ainda, aquele decreto que os ingleses proíbem o tráfico negreiro. Então esses ricos proprietários estavam estressadíssimos. Isso faz parte do pano de fundo da dita Revolução Praieira, e no final das contas, essa galera aí, que apelidava inclusive os conservadores de gabirus ratazanas, essa galera aí acabou reprimida duramente pelo governo, que pôs fim ao movimento. Vandinho, mas olha só, revolta em Barbacena, revolta em Sorocaba, Revolução Praieira, não deu em nada, pô. Bom, não deu em nada para você, não deu em nada para mim, mas para Dom Pedro II, deu muita dor de cabeça, muita noite sem dormir. Então o cara ficou pensando, galera, esse povo não vai deixar eu governar. Eu já entendi que os liberais estão pé da vida porque foram afastados do poder e agora vão tumultuar o meu governo. Beleza. Foi aí então que ele decide fazer uma reforma política. Uma reforma política cujo objetivo maior era a governabilidade. O que o Dom Pedro II queria era paz para governar. E ele percebeu que só conseguiria isso se ele conciliasse os interesses de Luzias e Saquaremas, de liberais e conservadores. E aí, esta mega reforma política ganha o nome de parlamentarismo às avessas. Olha, eu nunca vi rei criar sistema parlamentarista, porque, em tese, o parlamentarismo ele vai tirar poder do rei. Por que a gente chama esse parlamentarismo inventado por Dom Pedro II de parlamentarismo às avessas? Porque ele o criou fazendo uso do poder moderador, em que ele mandava mais do que todos os outros poderes. Então, nesse parlamento que ele inaugura no Brasil, ele é que vai escolher o primeiro-ministro, ele pode dissolver a Câmara, enfim, ele é que vai mandar. Então, para que ele está criando um parlamentarismo? Para espalhar o osso para a cachorrada roer, para dar teta para Luzias e Saquaremas mamarem e deixá-la no impasse. Ele cria, inclusive, um chamado Ministério da Conciliação. Alguns autores falam em política da conciliação. Ele vai criar os tais gabinetes mistos. Quando ele ia, no início ali, fazer um gabinete ministerial, por exemplo, suponhamos que ele tivesse 10 ministros, ele pegava 5 liberais e 5 conservadores, 5 ministérios para cada um. Bingo! E aí ele foi percebendo que a galera queria era teta para mamar, queria um osso para roer, um barranco para se encostar. Ele foi dando a esses deputados e senadores poder, mas não um poder efetivo que ameaçasse o seu próprio poder, e assim, ao final das contas, ele concilia os dois grupos. Então, você tem que entender que o parlamentarismo às avessas foi uma estratégia de Dom Pedro II. Ele não tinha intenção nenhuma
que aquele parlamento funcionasse como o parlamento inglês. Embora ele dissesse que estava se inspirando no parlamento inglês, o que ele fez aqui foi o avesso do parlamento inglês. Porque lá na Inglaterra se estudou a Revolução Inglesa. O rei reina, mas não governa. Aqui o rei reinava e governava. Eu poderia quase que dizer que o parlamento aqui é que não governava. Entende? No final tinha uma frase da época que dizia: nada mais parecido com um liberal do que um conservador no poder. Você já ouviu a expressão farinha do mesmo saco? Eu não sei se isso remete a alguma coisa da contemporaneidade, segundo os seus critérios de análise. Mas alguns dizem que isso faz lembrar o jogo político do Brasil atual, onde os partidos são muito parecidos, suas pautas são muito parecidas, os políticos migram de um partido para outro, porque no fim das contas, dizem alguns, os partidos são todos iguais, eles perderam a identidade. Não sei se essa crítica procede, compete a nós pensar se todo mundo cabe nessa análise, ou se há partidos que não cabem nessa análise, se nem todo mundo é farinha do mesmo saco. Mas é uma interrogação pertinente, interessante de se fazer. O fato é que, aqui no segundo reinado, posso se afirmar, os dois grupos políticos, no final, tornaram-se uma coisa só. E Dom Pedro II, Vandim? Pois é, era o tumultuado início do segundo reinado. Daí para frente, Dom Pedro II governou em paz. O parlamento se reunia, funcionava, cuidava de algumas verbas e tal. Enquanto isso, Dom Pedro II cuidava das coisas mais importantes. Estratégico, né? Força na peruca, que nós estamos precisando. Terminou de assistir? Gostou? Nem doeu, né? Então agora vai lá, se inscreva no nosso canal, espalhe a boa nova, vira e mexe, tem um vídeo novo por aqui. Se não tiver também, não te devo nenhuma satisfação, mas vai entrando aí que aparecem as coisas, tranquilo? Não passa aperto com história não. Vem pro Sabuga Vandim que aqui a gente sabuga. Se não for história, vai ter aqui. Se não for, a gente inventa pra ter aqui também. Abração, hein? Deixa o seu like e inscreva-se.